Vamos lá, vou mostrar aqui aplicações Java de cadastro, né, de contatos. Vamos fazer aqui a função deletar, por exemplo, né? Lembrando que esse cadastro aqui usa JDBC e o nosso banco é o SQLite. Então, clicando aqui com o botão direito, eu vou em Eventos, Action Performance, né? E eu venho aqui para o evento do botão deletar. Nesse evento aqui, para deletar, eu vou precisar ter uma linha selecionada lá na minha tabela. E a gente executar aqui, vai ver que a gente pede para listar, fica listado os contatos aqui, mas se eu não seleciono nenhuma linha, eu não vou ter como deletar. Então eu preciso necessariamente ter uma linha selecionada para poder deletar. Então, como é que eu faço para pegar a linha selecionada? Existe esse comando aqui na JTable que chama getSelectedRow, né? E ele retorna um inteiro, o número da linha selecionada. Mas que número retorna? A gente pode fazer um teste aqui, certo? Eu vou imprimir aqui o número da linha selecionada. Eu vou dar um system println aqui na linha selecionada. Fiz a alteração, salvei, vamos lá. Vamos rodar aqui. Então, se eu não selecionar nenhuma linha, clicar no botão, ele vai imprimir a linha selecionada, que é -1. Então, se eu não seleciono nenhuma linha, ele imprime -1. Mas se eu mando listar aqui e seleciono a primeira linha, ele imprime 0. Se eu selecionar a segunda linha, ele vai imprimir 1. Se eu selecionar a terceira linha, ele vai imprimir 2 e assim por diante. Isso quer dizer que o valor padrão, quando a linha não está selecionada, é -1. Então, o valor padrão da nossa variável aqui é -1. Por que que eu vou colocar -1 aqui? Porque caso haja um erro no sistema e ele não consiga selecionar nenhuma tabela, dê erro nesse comando aqui, o valor da linha selecionada fica automaticamente por padrão e não fica nulo, certo? Minimizando problemas no nosso sistema. Então vamos continuar. Se a linha selecionada for -1, isso quer dizer que ele precisa selecionar uma linha, ou seja, não existe nenhuma linha selecionada, né? Porque a gente sabe que quando não tem nenhuma linha selecionada, ele imprimiu -1. Então, eu vou fazer um se aqui, ó. Se a linha selecionada for menor do que 0, eu poderia botar igual a -1, mas vou deixar aqui menor do que 0. Se a linha selecionada for menor do que 0, aí eu vou imprimir uma mensagem na tela alertando para o usuário selecionar uma linha, certo? Show Message Dialog. Então, ele vai mostrar na tela essa mensagem aqui, ó, é necessário selecionar uma linha. Se não, quer dizer, se for maior do que, se for igual a 0 ou maior do que 0, né? Aí a gente pode até deletar. Mas é importante a gente perguntar para o usuário, né, se ele tem certeza que ele quer excluir ali aquela linha, né? Porque ele pode clicar por engano. Então eu vou colocar aqui uma mensagem aqui, um show confirme dialog, né? O que é esse show confirme dialog? Ele vai ter uma pergunta para o usuário e o usuário vai responder sim ou não, né? Então vou botar aqui show confirme dialog, né? E vou botar uma mensagem aqui, ó.
Vou colocar uma mensagem. Tem certeza que deseja apagar o contato? Né? O título da tela vai ser o título da janela vai ser escolha uma opção, certo? E as opções que eu quero, né, vão ser apenas duas, né? Yes or no option, né? Se retornar yes, aí a gente apaga. Se ele clicar em no, a gente não apaga. Mas como é que eu vou saber que ele clicou em yes ou no? O show confirm dialog, né? Ele retorna essa opção. É um inteiro, né? Yes or no option. Então eu coloco aqui, ó, option ou opção, você que decide aí, para saber se ele apertou em yes ou no, né? Se ele apertar em yes, o yes vai ficar armazenado aqui em option. Se ele apertou em no, o no fica armazenado aqui em option. Aí eu faço a verificação. Se, se, se ele clicou em option e o option é igual a yes, yes option, né? Aí sim eu posso deletar, certo? Aí eu posso deletar, certo? Como é que eu faço para deletar então? Aí eu vou pegar o ID que eu quero apagar, o ID do contato que eu quero apagar, certo? Então vou lá na tabela, pego o valor da linha selecionada na coluna zero. Nós sabemos que a coluna zero é a coluna do ID. A coluna 1 é a coluna do nome, a coluna 2 é a coluna do e-mail e assim por diante. Então eu pego o valor que está na linha selecionada na coluna zero, né? Esse valor. Esse valor que eu pego lá, ele é um object. E aí eu tenho que fazer um cast para long para saber quem é o ID que eu vou apagar, o ID do contato que eu vou apagar. Certo? Feito isso, eu crio um contato temporário e preencho esse contato com o ID que eu quero apagar. Certo? Então esse vai ser o contato que eu quero apagar. Aí eu passo lá para o contato DAO e chama a função remove que recebe um contato. Então ela vai receber esse contato para ser para ela. Mas esse contato só tem um ID, porque na função remove só interessa o ID. Então se eu segurar Ctrl aqui, ó, clicar nessa função aqui, remove, ela vai mostrar como é que ela é feita. Ela é feita tal qual lá a gente faz utilizando as demais funções, né? Criando o comando SQL, delete from contatos, onde o ID vai ser o ID que eu vou passar para ele, o ID que está aqui no contato, certo? Eu crio então o prepared statement dentro da conexão e passo esse comando SQL para esse prepared statement. Aí passo o ID que eu quero deletar para ser substituído pelo interrogação aqui. Então eu boto 1, que é o primeiro sinal de interrogação que aparece, e aí pego o ID do contato lá e veio por parâmetro. Preparei o statement? Sim, então já posso executar, certo? Execute e aí ele apaga automaticamente, certo? E aí você tem o contato removido. Então vamos testar isso aqui se realmente funciona, certo? Então salvo aqui, na hora que eu for executar, eu clicar em deletar, ó. Como eu não selecionei nenhuma linha, ele diz, é necessário selecionar uma linha. Ok, aí eu mando listar, seleciono a linha. Quando eu clicar em deletar, ele vai perguntar, tem certeza que deseja apagar o contato? Né? Porque ele pode clicar sem querer e acabar apagando. Se eu clicar em Yes, eu garanto para vocês que vai apagar. Se eu clicar em No, como vai ser o caso aqui, não vai apagar. Certo? Continua lá. Se eu mandar listar, ele permanece lá. Certo? Bom, essa é a função deletar. Certo? Essa mesma ideia aqui
a gente pode usar para chamar o menu editar, certo? Pode usar, aproveitar dessa ideia, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? No menu editar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ou pelo menos parecido com a gente fez aqui no botão de deletar, que é necessário selecionar uma linha para que possa editar. Sem uma linha selecionada, não tem como editar. Então eu venho aqui no botão editar, venho aqui no botão editar e vou colocar o código aqui bem semelhante ao botão deletar, porque eu obrigo ele a selecionar uma linha, certo? Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa é, preencher os campos do menu editar, né, para que o usuário ele saiba que ele está editando, fique mais claro para o usuário que ele está editando. Então a gente vai mostrar para ele que ele está editando como? Preenchendo previamente o formulário, né, para que ele possa fazer a alteração somente no campo que ele quer realmente alterar, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar todos os valores da linha que ele selecionou e colocar esses valores é, na nos campos da interface de editar. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar, a gente sabe que na tabela, né, o ID está na linha selecionada, coluna 0. Então, a gente pega esse valor lá, tal qual a gente fez no deletar lá para saber que é o ID. Então, a gente pega o ID e armazena aqui. Pronto, eu já sei esse ID aqui. Esse ID é o que eu vou passar lá para a interface, para que ela fique preenchida para o usuário. Eu sei que na coluna 1 está o nome. Então eu faço a mesma coisa com o nome. JTable get value at, ou seja, o valor que está na linha selecionada na coluna 1. Como é um object, eu preciso fazer um cast para string e armazenar aqui em nome. Na coluna 2, eu sei que está o e-mail. Então eu faço a mesma coisa o e-mail. Coluna 3, eu sei que está o endereço. Faço a mesma coisa o endereço. E na coluna 4, eu sei que está o, o telefone, certo? Aí eu tenho que dar um jeito de passar esse valor para a tela de adição, a tela de editar, né? Nós sabemos que para chamar a tela de editar, eu coloco aqui, ó, new tela editar, né? Isso aqui eu chamo a tela de editar, né? Set visible true. E aí a tela de editar aparece, né? Tá vendo que aqui, ó, new editar, tem um construtor aqui. Certo? Então, uma forma de eu passar esses dados aqui para a tela de editar é passando através do construtor. Como é que eu faço isso? Eu lá na tela de editar, eu posso modificar aqui o construtor. Ou simplesmente sobrecarregar o construtor. Criar um novo construtor que ele receba contato por parâmetro. Certo? Receba contato por parâmetro. E esse contato, os dados que estão dentro desse contato, eu passo para o método atualiza campos e esse método atualiza campos pega o ID do contato
e passa para o JTextField do ID. Ele pega o contato do nome, o nome do contato e passa para o setText do JTextField nome. E assim por diante. Assim ele preenche todos os campos. Quando a gente fizer isso, a gente vai abrir uma tela, porque com os campos já preenchidos, porque se atualiza campos, já vai estar dentro do construtor editar. Então, quando o construtor executar, ele já executa, chama o atualiza campos vai lá e literalmente atualiza todos os campos com os dados do contato que nós passamos por parâmetro, certo? Então, em vez de usar esse construtor aqui, a gente usa o outro construtor. Só que antes disso, a gente precisa criar um novo contato temporário aqui. Por quê? Porque o construtor que nós criamos, ele recebe um contato. E aí nós pegamos todos esses dados aqui, ID, nome, e-mail e telefone, e passamos para esse contato que eu acabei de criar aqui, 7D. Aí a gente coloca também aqui, ó, 7 nome. E aí eu vou preencher nesse contato aqui com esses campos aqui, ó. ID, nome, e-mail, endereço, telefone. Certo? Então preenche todos os campos, certo? Com os dados, né? Que a gente está pegando aqui, ó, da JTable. A gente pega os dados da JTable, passa para essas variáveis aqui, cria um novo contato e preenche esse contato com os dados que a gente pegou da tabela. Aí, esse contato que a gente acabou de criar, a gente passa para a tela editar. Só que a gente não usa esse construtor aqui. A gente usa o novo construtor que a gente criou, né? A gente usa esse construtor aqui, né? Se a gente sobrecarregou o construtor, a gente pode usar o segundo construtor que a gente criou, né? Certo? Então, ó, passa aqui o contato para quem? Para a tela editar. Aí lá na tela editar, o que que acontece? Né? Na tela editar, em vez dela chamar só esse construtor aqui, ela chama esse outro, certo? Esse método aqui, initComponents, é um método do próprio NetBeans Cria para inicializar os campos, certo? E todos os componentes existentes na, na tela. Então, esse atualiza campos nosso é uma espécie de initComponents, só que ele recebe aqui o contato e vem aqui lá da tela principal, né, com os contatos, com os dados que nós pegamos da JTable. Então, esses dados que nós pegamos na JTable, colocamos nesse contato, passamos ele aqui, passamos para o atualiza campos. O atualiza campos pega os valores desse contato aqui, ó, por exemplo, get contato get ID, né? Eu botei aqui value of porque o ID é long, né? Então eu tenho que converter ele para string. Então string value of get contato ID, né? Aí pega o ID lá que é long e transforma para string. Aí o nome é string, já é string mesmo, né? A gente então coloca aqui no setText do TextField. E aí a gente preenche todo o campo. Quando a gente fizer isso, o que é que vai acontecer? Quando abrir a tela, já vai abrir com todos os campos preenchidos, certo? Todos os campos preenchidos. Aí aqui no menu editar, na tela de editar, eu fiz algumas alterações aqui no campo do ID. Eu desmarquei aqui editable, né? Ou seja, ele não é editável para o usuário não querer alterar o ID, né? Porque se ele vai alterar, a única coisa que permanece é o ID, né? Então ele não pode alterar o ID. Eu desmarquei aqui enable, né? Ou seja, ele está desabilitado para que o usuário não queira alterar. E desmarquei aqui Focusable, né? Ou seja, ele não recebe foco. Ou seja, se você tentar clicar nele aqui, o cursor não vai para dentro. Então, o cursor, na hora que iniciar, já vai direto aqui para o nome.
já para evitar que o usuário digite qualquer coisa errada. Certo? Então, voltando lá para a tela principal, a gente vai chamar aqui, ó, pegar aqui o contato, editar tal, e vai abrir a tela já pré-preenchida. Então, vamos ver como é que funciona. Run, certo? Menu editar, ó, é necessário selecionar uma linha, vamos listar, seleciona aqui pelo menos um, aí ele já abre a tela aqui, ó, toda editável, certo? E aí, na função desse botão gravar aqui, aí eu altero aqui, né? Se eu quiser mudar um nome, eu mudo aqui, né? E clico aqui em gravar, certo? E aí, nesse botão gravar, que fica na tela de editar, aqui sim, você vai colocar o Action Performance. Aí o que é que você vai fazer? Vai pegar os valores lá de todos os campos. Então, lá no text field ID, você pega o valor lá que está em string, faz long value of, ou seja, converte para long, e armazena em D, pega todos os dados, cria um novo contato, e aí, ó, chama o DAO e chama o método atualiza. Nesse método atualiza, aí você vai executar o comando update, certo? E aí faz o statement lá, executa isso aí, já é comum, né? É para estar memorizado, né? Certo? E após editar, após executar, atualizar contato aqui, a gente dá this dispose, né? Quem é this? This é a própria tela, certo? É a própria tela. Dá um dispose, que é para descartar essa tela, ou seja, fechar. Então, na hora que a gente gravar, ele atualiza o banco de dados e fecha a tela. Bom, fizemos aqui o editar, o novo, ou seja, né, já é fácil, já é bem fácil de fazer, né? Só você usar o comando insert. Fizemos o listar e tem aqui o limpar. Esse limpar aqui eu vou alterar para fazer o pesquisar que foi sugerido, né? Foi sugerido por um colega. Foi sugerido pesquisar. Então, dentro desse pesquisar, o que é que nós podemos fazer para pesquisar, né, um contato? A sugestão do colega é que poderia ficar muito grande lá, né? A tabela com os nomes, né, dos contatos. E aí a gente precisava pesquisar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui também o nome da variável para não me atrapalhar. Em vez de ser JBTN limpar, eu vou botar JBTN pesc, né, de pesquisar. Então eu vou lá agora para o Action Performance do botão pesquisar, que é aqui. Então, o que, é que a gente pode fazer aqui, né? Existe um option pane que é o show input dialog, certo? Show input dialog. Esse show input dialog vai mostrar uma mensagem na tela com um campo para que eu possa digitar, né? E nessa tela eu vou escrever uma mensagem, digite o nome que você deseja pesquisar, né? Esse show input dialog ele retorna uma string, que vai chamar de string name, que é o nome que a pessoa está pesquisando, né? Então, digamos que ela listou todos os contatos, a lista ficou muito grande, ela quer pesquisar pelo nome, né? Então ela vai digitar o nome que ela deseja pesquisar e a gente vai pegar esse nome e armazenar aqui na variável name. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar uma função chamada getContatos by name. Essa função vai ser muito parecida com a função getContatos, só que ela vai receber uma string nome, que é o nome que eu vou pesquisar, né?
Aí eu crio lá a lista de contatos, que vai ser uma array list. E aqui eu vou criar o comando. O comando é parecido com o select from contatos, só que agora eu estou pesquisando pelo nome. Então eu adiciono aqui a cláusula where nome, que é o campo na tabela, like e interrogação, certo? Like interrogação. Essa interrogação é que eu vou substituir pelo name, que vai vir por parâmetro. Preparo aqui o statement para executar esse comando dentro da conexão. Modifico o statement no primeira interrogação com um name, que vai vir por parâmetro. Adiciono porcentagem antes e depois do name. Para quê? Para que eles peguem todos as variáveis, as variantes semelhantes do nome. Então, por exemplo, se a pessoa digitar lá no campo pesquisar Mar, M-A-R, ela vai encontrar Marcelo, Martina, Marcos, todos nomes com Mar. Então, se a pessoa digitar Marcelo, ela vai trazer todos os Marcelos que tem na lista, certo? Por quê? Devido a esse porcentagem, sinal de porcentagem que eu estou colocando antes e depois do name, né? Eu não posso colocar diretamente aqui no comando, porque dá problema. Mas lá no banco de dados eu coloco diretamente aqui. Como você já deve ter visto lá nas aulas de banco de dados, vocês colocam aqui diretamente a cláusula like e o sinal de porcentagem para pegar todas as variantes do campo que você está pesquisando. Então aí eu executo a query, ela vai me retornar todos os contatos que tem aquele nome e eu vou adicionando esses contatos à lista, certo? É muito semelhante ao get contatos, só que esse agora é o get contatos by name, ou seja, pega os contatos por nome, certo? Feito isso, eu volto lá para a tela e esse nome aqui eu vou passar para o get contatos by name. Então, vou lá, crio aqui uma lista de contatos, dou o new contato DAO e executo o método getContatsByName e passo para ele o name e foi pego lá pelo JOptionPane, certo? JOptionPane. Feito isso, minha lista de contatos está aqui, eu preciso colocar a lista de contatos na tabela. Aí para isso eu preciso do modelo da tabela, porque eu não posso adicionar linhas diretamente na tabela. Então eu adiciono linhas no modelo da tabela. Eu vou lá na JTable, pego o modelo dela. Como o modelo já foi alterado, eu tenho que fazer um cast para o modelo padrão, Default Table Model. Default padrão, Table Model, modelo padrão da tabela. Faço esse cast aqui. E é nesse model aqui, que é o modelo padrão, que eu vou fazer as alterações. Aí eu vou percorrer toda a minha lista de contatos e vou adicionar os contatos, né, existentes nela dentro da minha tabela, certo? Dentro da minha tabela. Mas antes de fazer isso, adicionar esses contatos, é bom eu limpar essa tabela, né? Então, antes de adicionar aqui, eu executo esse método aqui, limpa a tabela. O que que esse método limpa a tabela faz? Nada mais do que modificar o modelo dessa tabela para ter apenas as colunas e nenhuma linha, certo? Coluna e nenhuma linha. Então, dessa forma aqui, né, a gente consegue fazer com que a gente possa pesquisar pelo nome, certo? Pelo nome. Vamos testar. Vamos testar aqui para ver se dá certo, né? Então vamos rodar aqui. Vamos clicar em pesquisar. Pesquisar. Vou botar o nome aqui, MAR, certo? Dou um OK. Quando eu der o OK, o que é que vai acontecer? Esse MAR vai ser passado para a variável name. Essa variável name a gente passa por getContatsByName. Ele vai lá no banco de dados, executa, procura todas as linhas da tabela que tem MAR,
no campo nome, guarda tudo isso no result set, o result set é enviado, a gente pega o result set, descasca ele, né? Fazendo uma analogia, coloca ele dentro de uma lista de contatos do tipo array list, né? Essa array list é passada para a nossa tela principal. Aí a gente pega essa array list, percorre ela, pega todos os contatos e coloca na tabela. Então, clicando aqui em OK. Ó, lembrando, se eu clicar em cancelar, ele não faz nada, né? Mas se eu clicar em OK, vai lá no banco, ó, pesquisa todos os nomes que tem MRR, coloca aqui, certo? Então, o vídeo é esse, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato, né? Use a criatividade de vocês, certo? Sejam criativos. Se você quiser fazer aqui uma lista de Pokémons, sei lá, certo? Aí você coloca aqui ID do Pokémon, nome, peso, altura, é, sei lá, o barulho que ele faz, né? Use a criatividade de vocês. Aí clicar aqui para inserir um novo Pokémon, aí editar o nome do Pokémon, deletar o nome do Pokémon, listar, pesquisar o Pokémon por nome. Use a criatividade de vocês, modifique, faça um cadastro de produtos, ID do produto, nome do produto, quantidade em estoque, ser nome do setor, etc. Use a criatividade, não fique fazendo só a mesma coisa, não. Tá? Então, fica essas dicas aí, né? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.